Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nossa catequese de hoje é a mais perfeita de todas as orações, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é uma síntese do Evangelho, é o resumo da doutrina de Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus resumiu toda a sua doutrina. Isso que a gente vai estudar hoje. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2759, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2759, ele diz assim: um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui o Catecismo está trazendo uma citação de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aí o Catecismo continua. Em resposta a esse pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do Catecismo, parágrafo 2759, o Catecismo diz que Jesus confiou à sua igreja, aos seus discípulos e à sua igreja, a oração cristã fundamental. Aí a gente precisa pensar o que significa a palavra fundamental, né? É fundamental a gente entender o que significa a palavra fundamental, para a gente desenrolar essa catequese de hoje. A gente vai construir uma casa. Essa casa tem seus alicerces. Os alicerces da casa vão suportar todo o peso da casa durante todo o tempo em que a casa existir, certo? Esses alicerces também são chamados de fundamentos. Ou, a gente vai dizer na construção civil, a fundação da casa, né? Eu vou fundar alguma coisa. Eu preciso lançar os fundamentos, os alicerces. Então, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer nesse parágrafo 2759 que a oração do Pai Nosso é a oração fundamental da Igreja. Ou seja, ela traz a doutrina que condensa e que é os fundamentos, que é a base, que é o solo, sobre o qual todos os santos vão edificar a sua doutrina, todos os santos vão edificar a sua espiritualidade. Esse fundamento do Pai Nosso, você vai encontrá-lo na regra de São Bento, na regra de São Francisco de Assis, na regra das Clarissas, na regra dos claretianos, de São Antônio Maria Claret, você vai encontrar o fundamento do Pai Nosso na vida de São Maximiliano Kolbe, na vida de São Pio de Pellegrino, ou seja, de todos os santos, porque ele é o resumo do Evangelho. E um santo é alguém que viveu o Evangelho na plenitude. Então, se eu quero ir para o céu, eu preciso viver o Pai Nosso. Só que eu só vou viver aquilo que eu conheço. Então, essa catequese de hoje, assim, no primeiro momento, a oração do Pai Nosso, eu já sei rezar o Pai Nosso. Aprendi pequenininho. Para que eu preciso fazer uma catequese sobre a oração do Pai Nosso? Já sei o Pai Nosso. Essa catequese não é sobre como rezar o Pai Nosso, mas essa catequese é olhar para essa oração que Jesus nos deixou como herança, Jesus nos deu como tesouro, olhar para essa oração e enxergar nessa oração um modelo de vida. Entendeu? Essa oração do Pai Nosso é uma catequese dada pelo próprio Jesus. Então, quando o apóstolo disse para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus deu a ele uma catequese na oração do Pai Nosso. Entendeu? E é sobre esse fundamento que nós vamos edificar nosso edifício da fé, da nossa espiritualidade, certo? Então, para a gente começar a meditar sobre isso, o primeiro ponto que vem à nossa cabeça: por que eu preciso rezar uma oração pronta? Né? Eu posso conversar com Deus de diversas formas. Posso conversar com Deus sem conversar. Mas como assim conversar com Deus sem conversar? No silêncio meditativo, eu leio a Sagrada Escritura e fico ali 1 hora
meditando sobre aquilo que Deus me falou. Isso é oração. Não falei uma palavra, mas estou meditando aquilo que Deus me falou. Ou então nem leio a Sagrada Escritura. Eu vou à praia, sento na areia, olho para o mar, e olhando para o mar eu fico meditando a imensidão de Deus. Olhando para o mar eu fico imaginando o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. Olhando para o mar e vendo que eu não consigo, meus olhos não alcançam o outro lado do mar, que eu sei que tem um continente africano do outro lado, não vejo o outro lado, mas eu sei que lá está o continente africano. E eu fico imaginando que muitas coisas que existem e são reais, mais reais do que a gente possa imaginar, que é o mundo espiritual, está além do nosso campo de visão, que a gente alcança pela fé. Como eu alcancei o conhecimento que existe o continente africano, eu sei, eu já vi os mapas, sei que do outro lado tem, apesar de eu nunca ter ido na África, eu sei que do outro lado do continente, do Oceano Atlântico, está lá o continente africano. Eu também começo a meditar nisso, que existe a realidade espiritual, os santos anjos, a Santíssima Trindade, que está muito além desse oceano que é a minha vida nesse mundo. Então, não estou falando nada com Deus, mas isso é oração meditativa. Então, se eu posso fazer essa oração meditativa, se eu posso fazer a oração vocal de conversar com Deus, fazer aquelas meditações que Santa Teresa d'Ávila nos deixou como exemplo, né, no castelo interior e assim por diante. Por que eu preciso fazer uma oração decorada? Às vezes eu até cochilo rezando o Pai Nosso, né? Às vezes eu rezo o Pai Nosso sem prestar atenção no que eu estou falando. Às vezes eu rezo o Pai Nosso de maneira tão decorada que eu nem percebo que eu já terminei a oração e já estou na quinta Ave Maria do terço e nem me liguei na oração do Pai Nosso. Por que então eu preciso fazer uma oração decorada? Primeiro ponto, é porque Jesus nos ensinou, né? E Jesus nos deu uma ordem. Vamos pegar a ordem de Jesus? Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus diz assim: eis como deveis rezar. Então é uma ordem. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então aí ele dá a oração do... E o segundo ponto é que, sabendo Jesus, na nossa fraqueza humana, Jesus conhece a nossa limitação humana e o nosso pecado, e ele sabe que a gente jamais rezaria de maneira agradável a Deus, ao ponto de tocar o coração de Deus, entre aspas, de ferir o coração de Deus de amor. Então Jesus nos dá uma oração que fere, que atinge o coração de Deus. O pulo do gato. Então, essa oração ela tem a capacidade de atingir o coração de Deus. E foi o próprio Jesus que nos deu. Certa vez Jesus apareceu uma religiosa, esqueci o nome dela agora, e deu uma oração chamada Seta de Ouro. Deixa eu pegar no meu celular aqui, só para lembrar o nome dessa religiosa. Seta de Ouro, nome da oração. Se colocar aqui no Google já vai aparecer o nome da santa. Seta de Ouro. Oração. A oração Seta de Ouro é uma oração de reparação às ofensas. Tem a oração aqui. Irmã Maria de São Pedro, Carmelita. Então Jesus apareceu à Irmã Maria de São Pedro e deu a ela essa oração chamada Seta de Ouro. Por que chama Seta de Ouro? Porque Jesus disse que toda vez que se rezasse essa oração Seta de Ouro, essa oração atingiria o coração dele como uma seta, uma lança, uma flecha de ouro. Ou seja, arrancaria o amor do seu coração, aplacaria o seu coração. A oração do Pai Nosso também é uma seta de ouro. Ela atinge o coração de Deus, então é uma oração eficaz. Como alguém que vai ao médico, o médico passa o remédio e fala: se você toma 3 gotas desse antibiótico 4 vezes ao dia, de tantas e tantas horas. É calculado matematicamente para atingir aquele objetivo do medicamento, né, no caso, do antibiótico. Assim, a oração do Pai Nosso, o próprio Deus feito homem nos deu para que ela nos alcance as graças que nós necessitamos. Então, guarda isso no seu coração. Essa oração ela é capaz de alcançar as graças que nós necessitamos para a vida espiritual e para a vida material, inclusive. E é o que a gente vai meditar daqui em diante. Queridos, o Pai Nosso ele tem 8 partes. 8 partes. A primeira parte é chamada de preâmbulo ou exórdio.
E depois do preâmbulo e do exórdio, ele tem 7 vocações, 7 pedidos. Você sabe que 7 é o número da perfeição. Jesus, quando quando nos quer revelar algo perfeito, ele sempre faz através do número 7. Por quê? Porque ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E assim ele concluiu a sua obra no 7º dia. A obra de Deus é perfeita. Então o número 7 ficou como símbolo daquilo que Deus faz perfeito. A perfeição de Deus. Certo? 7 sacramentos, 7 dias da semana e assim por diante. E o número 3 significa a divindade, aquilo que é próprio de Deus. Porque Deus é um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então toda vez que você vê o número 3, você vai lembrar que aquilo é próprio de Deus. Toda vez que você vê o número 7, você vai lembrar que aquilo é uma obra perfeita de Deus. Ao nos dar esses 7 pedidos na oração do Pai Nosso, Jesus mostra que essa é uma oração perfeita. Entendeu? Vamos dar uma olhada nesse exórdio, nesse preâmbulo, nesses 7 pedidos? O exórdio, ele traz a glória intrínseca de Deus. Né? Deus tem a sua glória intrínseca, que é a glória que Deus se basta. Só que Deus, que tem a sua glória intrínseca, que é trazida no preâmbulo da oração do exórdio, no preâmbulo ou no exórdio do Pai Nosso, essa glória intrínseca de Deus, ela merece também uma glória extrínseca. O que é uma glória extrínseca? É a glória que nós damos a Deus. Deus precisa disso? Não, Deus se basta, Deus não precisa. Mas nós precisamos dar glória a Deus de maneira extrínseca. Por que nós precisamos dar glória a Deus de maneira extrínseca? Primeiro, por uma questão de justiça, porque a Deus toda a honra e toda a glória é devida. Segundo, por uma questão de méritos, para que nós possamos lucrar méritos. Tudo que você faz nessa vida vai reverberar na eternidade. Tudo que você faz no tempo, ele reverbera na eternidade. Então, se no tempo, agora, nesse mundo, um morador de rua me pediu uma esmola e eu dei-lhe uma esmola, essa esmola que eu dei para esse morador de rua no tempo vai reverberar para mim em salvação na eternidade. Porque vai ter um mérito. Quando a gente fala assim, a gente fala no velho ditado, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Isso está nas Sagradas Escrituras, está no Eclesiástico. Então, quando eu estou dando ao pobre, eu estou contraindo uma dívida com Deus. Deus vai me pagar essa dívida com salvação. Então, o que eu faço no tempo reverbera na eternidade. Se eu viro as costas para o pobre e falar, você vai tomar cachaça, não vou te dar esse dinheiro de jeito nenhum, pingaiada, vai embora pingaiada. Esse desprezo é feito também ao próprio Deus. E esse desprezo vai reverberar na eternidade. Quando Jesus disser, tive fome, não me deste de comer. Entendeu? Tudo que você faz no tempo reverbera na eternidade, até os pensamentos. Então, se eu dou glória a Deus no tempo, Deus vai me retribuir na eternidade. Por isso que existe essa necessidade de nós darmos a glória extrínseca. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que quando eu ofendo a Deus com os meus pecados, eu preciso também reparar o coração de Deus. É como um filho que xingou a mãe. E ele precisa agora, ao se reconciliar com a mãe, ele precisa reparar aquela ofensa que ele xingou a mãe, que foi uma ofensa muito grave. Então ele vai lá e compra um buquê de flores e dá para a mãe, dizendo, mãe, desculpe pelo aquilo que eu falei, acabei te ofendendo, estava nervoso com outra coisa, acabei falando com a senhora, e esse buquê de flores aqui é meu pedido de desculpa. Isso é um ato de reparação daquela ofensa, certo? Assim também é o Pai Nosso. Quando a gente diz ao Pai, na oração do preâmbulo, Pai Nosso, aí essa primeira vocação, Pai Nosso, ela dá glória a Deus de maneira extrínseca. Mostra a glória dele já por si só, porque ele é Pai Criador de toda a humanidade, aquele que tudo fez, aquele que sustém. O Pai, ele é aquele que é o provedor e o sustentador, certo? O Pai gerou a vida, deu a vida, ele provém com dinheiro e sustenta, com dinheiro e com a moral. A função do Pai também é sustentar com a moral. Assim, quando a gente diz a Deus que Ele é nosso Pai, a gente reconhece que Ele tudo criou, Ele tudo fez, tudo proveio dEle e Ele tudo sustenta. Deus sustenta o universo no ser. Como assim?
É como se, entre aspas, Deus estivesse o tempo todo pensando em todos nós, em tudo que existe. Se Deus, entre aspas, parasse de pensar em você deixaria de existir para sempre. É como se você nunca tivesse existido. Então Deus sustenta a sua vida no ser. Entendeu? Deus sustenta a sua vida no ser de maneira espiritual e Deus nos sustenta na sua divina providência. A gente precisa disso aqui, né? Água. Certo? Quem vive sem água? Tem gente que não gosta de água, principalmente para tomar banho, né? Principalmente quando tem frente fria, né? Igual agora. Mas quem vive sem água? Ninguém. Quem providenciou a água? Foi Deus. Quem vive sem alimento? Quem providenciou os alimentos? Se você olhar a engenharia que Deus colocou numa semente, pega a semente, põe na terra e aí, aquela semente vira uma hortaliça, vira uma abóbora que sacia a sua fome. E se você parar para olhar para a banana, por exemplo, olha para a banana, cara. A banana já vem encapada de fábrica. Já pensou nisso? Que a banana vem dentro de um pacotinho? Isso não é fantástico? Ela vem dentro de um pacotinho, cara. Você descasca a banana, ela vem dentro de um pacote. Então isso é a engenharia de Deus. Isso é providência, isso é cuidado de Deus. Ele cuida de nós espiritualmente, Ele cuida de nós materialmente. Ele nos sustenta no ser espiritualmente e nos sustenta no ser materialmente pela sua divina providência. Mandando sol, mandando chuva, mandando calor, mandando frio, providenciando as estações do ano, providenciando o clima, a natureza e assim por diante. Então Ele é o nosso Pai, Ele nos dá tudo o que nós temos, na ordem da natureza e na ordem da graça. Na ordem comum, que é a ordem da natureza, né? No trato humano, e também na ordem sobrenatural da graça. Ele nos cumula de bênçãos, nos cumula de bens espirituais, principalmente aqueles que são fiéis, aqueles que são batizados e são fiéis ao seu batismo. A esses, Deus dá dons de salvação sobremaneira. Cuidar, Ele cuida de todos. Cuidar, Ele cuida até dos cachorrinhos, dos macaquinhos. Esses dias alguém me ligou e falou assim, tem uma ave aqui que está cansada aqui e tal, ela está caída. Que ave que é? Aí falou lá, eu falei, essa ave é silvestre, ela está em rota migratória. Não, mas ela está caída aqui, não tem como vir pegar essa ave. Eu falei, não, ela vai descansar e ela vai voar e vai seguir a rota migratória. Deixa a bichinha, tá só descansando. É só você não ser chato e deixar ela aí. De que essa ave vive? Da providência de Deus. Ela atravessa 50, 60, 70, 80, 100 quilômetros. 100 quilômetros. Aí o ser humano olha a ave, ele está acostumado com o cachorro, e se o cachorro, se não der ração, o cachorro morre, né? Ele acha que tem que dar ração para a ave, mas ela é uma ave silvestre. Ela está em rota migratória. É a natureza. Deus cuida dela. Se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vós, que sois filhos. Foi o que Jesus nos disse. E a gente diz no exórdio, Pai Nosso. Ao dizer Pai Nosso, a gente então traz esse caráter de que Deus é o nosso Pai, com tudo isso que a gente acabou de meditar, mas Ele é Pai Nosso. Então nós somos irmãos. Sendo irmãos, filhos do mesmo Pai, isso traz para nós já o mandamento de amor. Olha como é que... lembra que eu falei que o Pai Nosso é o resumo do Evangelho? Então, quando você diz Pai Nosso, você está trazendo o primeiro e o segundo mandamento. Que Jesus mesmo disse, quando o fariseu perguntou para ele, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí ele disse, eu falei fariseu, mas na verdade era o mestre da lei. O mestre da lei perguntou para Jesus, e qual é o segundo mandamento? Aí Jesus disse, o segundo mandamento é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento é amar o irmão. Se você olhar os 10 mandamentos, a primeira tábua, amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomarás o seu nome em vão, guardarás domingos e festas. A segunda tábua começa com honrarás pai e mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás coisas alheias. A primeira tábua se refere a amor a Deus, a segunda tábua se refere a amor ao irmão. Então nessa palavra Pai Nosso, está os 10 mandamentos. Pai, preciso amá-lo como se ama um pai, muito mais do que como se ama um pai, né?
E é nosso, precisa amar meu irmão também. Então, só nessa palavra se resume os 10 mandamentos. Pai Nosso. E aí vem as invocações, né? Eu disse para vocês que são 7 invocações que tem o Pai Nosso. As 3 primeiras petições são relativas a Deus. Lembra que eu falei para vocês que o número 3 sempre vai fazer referência à Santíssima Trindade, a Deus? As 3 primeiras invocações se referem a Deus. Gente, a sabedoria de Jesus é fantástica, né? Às vezes a pessoa fala assim, o discípulo perguntou para Jesus como é que rezava, ele falou Pai Nosso, veio na cabeça de Jesus, Jesus falou Pai Nosso. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele é Deus feito homem, mas ele é 100% Deus, 100% homem, com exceção do pecado. Ele só não tem do homem o pecado, e de Deus ele tem tudo, porque ele é 100% Deus. Então, quando aquele homem disse para Jesus, ensina-nos a rezar, Jesus já sabia que aquele homem ia pedir a ele que o ensinasse a rezar pelos séculos dos séculos, antes de criar o mundo, pela eternidade. Jesus já sabia que naquele dia, naquela hora, aquele homem ia se aproximar dele e dizer, ensina-nos a rezar, porque ele é Deus eterno, certo? Então aqui no Pai Nosso, ele já condensou toda a sua doutrina. E quando ele diz, nas 3 primeiras invocações, ele faz petições relativas a Deus, ele está mostrando mais uma vez o caráter divino dessa oração. As 3 primeiras petições relativas a Deus, número 3, relativo a Deus, o número 7, que são 7 petições, a perfeição, ele mostra, olha, é como Jesus estivesse dizendo, apontando com setas para essa oração, dizendo, olha o que você está rezando e vive o que você está rezando. Primeira invocação, santificado seja o vosso nome. Quando a gente diz nome, o vosso nome, a gente está fazendo referência à pessoa de Deus. Mas não é estranho você falar assim para Deus, santificado seja o vosso nome, se Deus já é santíssimo? Como é que a gente pode dizer que seja santificado aquilo que já é totalmente santo, certo? Não é que Deus precisa ser santificado, é que os homens precisam tomar conhecimento da santidade de Deus. Então, santificado seja o vosso nome na minha vida, na vida dos meus irmãos. Pai Nosso. Então, nas nossas vidas, no nosso mundo, na nossa sociedade, santificado seja o vosso nome. Essa é uma petição para que todos, você está pedindo aqui que todos os homens dê a Deus a glória que lhe é devida. Entendeu? Então, sabe quando a gente reza assim, na oração do texto, ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre Papa, nosso Bispo Dom Wilson, todo o clero. A gente está rezando o quê? Pela igreja, para que a igreja seja fiel, né? Abençoai todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias. Então a gente reza assim, abençoai e santificar as nossas famílias. O que é santificar as nossas famílias? Que as nossas famílias tenham Deus em primeiro lugar. Que Deus seja o centro das nossas famílias, não é? Abençoar e santificar as nossas famílias. É a mesma oração que a gente está fazendo aqui, só que aqui a gente não faz pelas nossas famílias, a gente faz pela humanidade inteira. Santificado seja o vosso nome no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, no Canadá, no Japão, no Oriente Médio, no Alasca, na África, no mundo inteiro. Que o vosso nome seja santificado por toda a humanidade. Que todos os homens que ainda não conhecem a Jesus conheçam, o adorem e tenham Jesus como centro da sua vida. Entendeu? Quando a gente diz santificado seja o vosso nome, vocês lembram aqueles filmes antigos em que as pessoas se referiam ao rei como Vossa Majestade? Vocês lembram disso? Por que falava Vossa Majestade? Você sabe, não? Esse pronome vosso, ele é chamado de plural majestático, porque ele era usado para os reis, entendeu? Então, vosso era usado para os reis, então é o plural majestático. Quando a gente diz santificado seja o vosso nome, a gente está dando a Deus uma honra e uma glória que lhe é merecida. E está também dizendo que Jesus reine, que Deus reine sobre a humanidade.
um plural majestático. E esse plural majestático ele vai continuar no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Entendeu? Então isso para nós também é uma catequese. Significa o respeito, a reverência, o temor, a honra com o qual eu devo me aproximar de Deus. E me traz também a lembrança de que quando eu estou rezando, eu estou diante da presença de Deus. Então eu estou na presença de Deus. Quando eu digo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, isso precisa me lembrar que eu estou na presença da vossa majestade, que é nosso Senhor, que é Deus. Santificado seja o vosso nome. Representa que eu estou diante desse nome que precisa ser santificado. Estou diante de Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, em primeiro lugar, é a igreja. A igreja católica, apostólica, romana, fundada sobre a pedra, que é Pedro, Mateus 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus é a igreja. A igreja é o reino de Deus por excelência. Quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, a gente está rezando pela igreja. Que a igreja expanda a doutrina de Cristo pelo mundo inteiro. Essa história de que todas as religiões são boas, isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Uma grande mentira. Só acredita que todas as religiões são boas aquele que não tem religião. Que não tem religião. Se você perguntar para o corintiano assim, qual o melhor time do mundo? O corintiano vai falar assim, o Corinthians. Aí do lado do corintiano vai perguntar para o palmeirense, qual é o melhor time do mundo? Ele fala assim, Palmeiras. E se você perguntar para o São Paulino, ele vai falar que o melhor time do mundo é São Paulo. E aí, quem que está certo? Quem que está errado? Acontece que ele tem convicção no time dele. E ele acredita no, sei lá por quê, porque cargas d'água, para ele aquele é o melhor time do mundo. Agora, as pessoas têm convicção num time de futebol, então convicção na sua própria religião. Isso não chega a ser absurdo, cara. A pessoa defende com unhas e dentes o time de futebol dela, mas não defende a igreja. Não defende a igreja. Como que todas as religiões são boas se cada religião aponta para uma direção? Quem acha que todas as direções são boas é porque não conhece direção nenhuma. Né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe que quer ir para o céu, precisa de uma religião que aponte para o céu com os sinais do céu. Qual religião que tem corpos incorruptos? De santos, canonizados pela igreja. Que a ciência não consegue explicar como que aqueles santos não se corromperam, apesar de milhares e milhares de anos que estão mortos. Como, por exemplo, Santa Cecília, que morreu há mais de quase 2000 anos. Ela era o primeiro século da igreja, corpo incorrupto. Você pega Santa Catarina não, a Beata, a Vidente de Lourdes, Santa Bernadette Soubirous, morreu no século XIX, parece que ela está dormindo, uma perfeição, o corpo dela, parece que está dormindo. Você vê as fotos dela viva, parece que ela morta é mais bonita do que viva. Interessante isso, cara. Como explicar isso? Qual é a religião que tem as credenciais do céu? Eu falo para você assim, eu sou policial federal. Como você vai acreditar que sou policial federal? Se eu te mostrar minhas credenciais de policial federal. Aí eu sou médico. Você é médico? Qual é o seu CRM? Preciso mostrar minhas credenciais de médico. Eu sou a igreja de Cristo. Quais são as credenciais de Cristo? Os milagres. Qual é a igreja que tem milagres eucarísticos? Você vê lá o milagre lantiano no século 300, no ano 300, século 3. Até hoje está lá o milagre lantiano, incorrupto. Como que aquele pedaço de carne está lá há 1.700 anos e não se decompõe? Aqueles coágulos de sangue estão lá há 1.700 anos e não se decompõem. Qual igreja tem essas credenciais? Só a igreja de Cristo. Então, meus amados, venha a nós o vosso reino. É rezar pela igreja. Que a igreja espalhe o reino de Deus por toda a humanidade. Né? É o pedido também, ao mesmo tempo, por lógica, é um pedido pela conversão aos pecadores. Se a gente pede que a igreja espalhe o seu reino de Deus no mundo, venha a nós o vosso reino, a gente também pede que os homens se convertam e façam adesão à verdadeira religião. Abram seu coração para a doutrina de Cristo.
Então é um pedido pela conversão dos pecadores, é um pedido para que a fé se espalhe, é um pedido de intercessão pelos missionários. Lembrando que nós também somos missionários e precisamos levar o reino de Deus onde nós estivermos, certo? A gente pede aqui, quando a gente pede venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo, em última análise, que Jesus seja amado e adorado por todo o coração humano. Por todo o coração humano. Amém? A gente pede que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Significa essa terceira petição, né? Eu falei que as 3 primeiras petições se referem a Deus, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que a gente está pedindo aqui? Deus sempre faz a vontade dele, não é? Então por que a gente precisa pedir que seja feita a vontade de Deus, se Deus sempre faz a vontade dele? Mas é que nós nem sempre fazemos a vontade de Deus, né? Esse que é o problema, que está o X da questão. Quando a gente diga, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente está dizendo que na terra, a vontade de Deus seja plenamente cumprida nas leis, nos costumes, na cultura, como é no céu. Hoje, os satanistas celebram o dia deles, dia do Halloween. E muitos cristãos, nesse dia 31 de outubro, vestem as crianças com um vestidinho de diabinho, com chifrinho na cabeça, enfeitam a casa com caveira e essas coisas satânicas. Gente, você é cristão ou você é satanista? Halloween é festa de satanista. Aí vai mandar a criança vestida de demônio para a escola? E aí a gente precisa ver se a gente está vivendo de fato a nossa fé ou não. Seja feita a vossa vontade, que a lei, os costumes, a moral e a cultura sejam cristãs. Não uma cultura pagã, satânica. Uma cultura que um dia por ano adora Satanás. E as pessoas, eu fui numa loja, eu não posso falar o nome da loja, que é o Vale Lar, né? Porque senão é propaganda negativa, né? Mas eu fui nessa loja aí, aqui no Vale Lar, ali, pé da Chateaubriand ali. Na verdade, o Vale Lar é na Bandeirantes, né? Quase na Chateaubriand. Cheguei na loja lá, poxa, cheio de coisa de satanista lá, abóbora, com desenhado de monstro, caveira. Parecia que eu tava entrando num templo satânico. Que raio de loja é essa, cara? Tô entrando num templo satânico aqui, meu? Só coisa horrível, cara. Um troço horrível, um negócio macabro, sombrio. Que cultura é essa? Essa não é a nossa cultura, nós somos um país cristão. Nós somos a terra de Santa Cruz. Essa cultura não é nossa, entendeu? A gente tem que excluir, porque a gente pegando o lixo dos outros e colocando na nossa casa. Lixo a gente tira de casa, põe na rua para o lixeiro levar, né? A gente faz isso quando a gente se confessa, né? Quando a gente se confessa, a gente tira o lixo de dentro de casa e põe na rua, né? Põe aos pés da cruz. A confissão é isso, tirar o lixo de dentro de casa. Quem que é o louco que pega o lixo da rua e põe para dentro da casa dele? É louco. Se você vê o dia que passa o caminhão do lixo, as pessoas pegando lixo e colocando tudo na calçada, e aí tem um vizinho lá que pega todo o lixo da vizinhança e põe dentro da casa dele, leva para casa. Você vai falar, esse cara é maluco, né? O cara é maluco, doido, tá levando lixo tudo para dentro de casa. A gente faz isso quando a gente pega essas festas de Halloween e traz para o Brasil. É o lixo dos outros que a gente está colocando dentro da nossa casa. Isso não é cultura nossa, né? Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que Deus reine sobre a nossa nação, reine sobre o mundo inteiro, sobre a cultura, sobre as leis, né? Leis de aborto. Em tantos países aprovaram leis de aborto. Tantos países aprovaram leis de quando mata o idoso lá, eu esqueci o nome agora, eutanásia. Coisa terrível. Tem países da Europa que as pessoas viajam para esse país para sofrer eutanásia. Se é a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Certo? Os 4 próximos pedidos são coisas para nós, né? Aqui é o filho pedindo para o pai coisas que ele precisa, coisas para nós, referente à nossa vida. Nossa vida aqui e a nossa vida que transcende, nossa vida eterna, né? O primeiro pedido é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, o que é o pão nosso? O pão nosso, a gente analisa o pão nosso
de duas maneiras, na interpretação plena e na interpretação literal. Você lembra quando eu falei isso para vocês da Bíblia? Que a Bíblia a gente lê uma interpretação plena e uma interpretação literal. Interpretação plena é aquilo que realmente aconteceu naquele dia, naquele fato, literalmente. Perdão, essa é a interpretação literal. Aconteceu naquele dia, naquele fato, literalmente. Interpretação plena é aquilo, o que isso significa no mundo espiritual, o que os santos padres interpretam disso, o que isso reverbera na minha vida. Então, numa interpretação literal, o pão nosso, a gente está pedindo a Deus a sua providência, para que não me falte emprego, para que não me falte o alimento, para que as minhas necessidades humanas sejam atendidas. Eu preciso de um carro. É lícito pedir a Deus um carro? Se é uma necessidade, se você precisa de um carro, é lícito pedir a Deus um carro. Se Deus não der esse carro, é porque não é bom para você. E aí você humildemente aceita a vontade de Deus. Mas não é pecado pedir a Deus um carro. Entendeu? Se você precisa de um carro. Eu quero... Fala um carrão aí, Paulão. Um carro bom, top, chique. Qual que é? Esses elétricos aí. Eu vi esses dias um desses elétricos com uma caminhonete, cara. Caminhonetona, tipo S10 elétrica. Eu quero uma caminhonete elétrica, Deus. Eu preciso de uma caminhonete elétrica. Será que você precisa? Então, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em primeira análise, é o pão material, aquilo que a gente necessita para essa vida, que a gente precisa viver. Né? Eu preciso comer, eu preciso dormir, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso de recursos, eu preciso de alimento. Mas uma análise espiritual, esse pão nosso, o pão espiritual é a graça santificante que a cada dia eu preciso implorar sobre a minha vida. Todos os dias, quando eu acordo, eu rezo para Nossa Senhora assim, Mãe de Deus, esse dia de hoje, livrai-me da desgraça de cair no pecado mortal e dai-me a graça de vencer o pecado venial. Pelo poder que te concedeu Deus Pai, rezo uma Ave Maria. Pela sabedoria que te concedeu Deus Filho, reza uma Ave Maria. Pelo amor que te concedeu Deus Espírito Santo, reza uma Ave Maria. O que eu estou pedindo nessa oração? Estou pedindo a graça para aquele dia, a graça santificante. A graça para eu não sair da presença de Deus. Certo? Então o pão nosso de cada dia também é essa graça santificante. E sobretudo, pedir a graça de nos mantermos fiéis a Deus para podermos participar do pão dos anjos, do Santíssimo Sacramento do altar, poder receber Jesus verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho, da missa, comungar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nessa mesma petição, quando a gente diz nos dai hoje, esse hoje, esse ode, ele tem dois significados. O primeiro significado, que é o único tempo que eu tenho na minha vida, hoje. O tempo de ontem não existe mais, o amanhã ainda não existe, eu só tenho hoje. Como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, para amar-te, ó meu Deus, só tenho o hoje. Então significa que eu preciso, nesse momento agora, nesse dia de hoje, ser fiel a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, obedecer a Deus. E também significa que eu preciso me desapegar das coisas que passam. Eu não peço, dai-me, Senhor, pão para a semana inteira. Não, eu peço pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí a gente se lembra lá do maná do deserto, quando o povo saiu do Egito e caminhava para a terra prometida, Deus dava a eles o maná, o pão descido do céu, eles pegavam o maná e comiam naquele dia. Quando os israelitas guardavam o maná para o outro dia, o maná estava podre. Estava podre. Só tinha um dia que eles podiam guardar o maná para outro dia. Sabe qual que era? Na sexta-feira. Na quinta-feira eles guardavam o maná para a sexta, porque na sexta eles não tinham trabalho, na sexta para o sábado, né? Eles guardavam o maná da sexta para no sábado eles não ter o trabalho de colher o maná e poder repousar no sábado. Era o único dia, o maná da sexta, que durava para o sábado. O maná de todos os dias, se eles guardassem para outro dia, apodrecia. Assim Deus estava dizendo para os israelitas no Egito: eu que cuido de vocês, a tua graça me basta. A minha graça, né? Deus falando, a minha graça basta a vocês. Então quando a gente diz para Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente precisa entender que o que eu estou usando nesse mundo aqui
tudo fugaz, tudo passageiro, tudo efêmero. A nossa vida aqui é uma fumaça, logo, logo a gente vai passar. A gente vai passar muito rápido. Essa vida é um instante. O que importa e o que fica é a eternidade. Então o tempo que a gente passa nessa vida, é muito rápido, muito rápido. Eu tenho 45 anos. Eu olho para a minha vida, para a minha infância, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Já foram 45 anos, já se passaram. Eu nem vi passar esses 45 anos. Daqui 45 anos é 90. Será que eu vou chegar a 90? Já tô todo crocante, né? Tava falando para vocês, né? Tô todo crocante já, estalando para tudo quanto é lado. Será que chega no 90? Pouco provável. Comendo do jeito que a gente come, comendo salsicha, mortadela, linguiça, respirando esse ar poluído. É improvável que chegue aos 90, não. Então passa muito rápido. O que importa é o hoje. A providência de Deus para hoje. Desapegar-nos das coisas que passam. Porque caixão não tem gaveta, né? Na presença de Deus, o único tesouro que a gente vai levar é o amor que nós temos. O amor que nós temos é o único tesouro. E por sinal, o amor é a moeda que pode comprar o ingresso para o céu. Se a gente chega lá cheio de amor, a gente pode entrar no céu. É o único tesouro que a gente leva. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Essa é a quinta petição. Vocês estranharam eu falar perdoar as nossas dívidas, né? A gente está acostumado a falar perdoar as nossas ofensas. Mas a palavra original do aramaico é dívida. E a tradução para o latim, a igreja sempre rezou dívida. É debitoribus. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis ode, debitoribus nostris, sicut nobis debitimus debitoribus nostri. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que dívida? Porque, em primeiro lugar, quando você tinha uma dívida na época de Jesus e não pagava a sua dívida, você se tornava escravo da pessoa a qual você estava devendo. Você tinha servido como escravo até você pagar essa dívida. A gente peca. E o pecado faz com que nós nos tornemos escravos do demônio. Certo? Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Pagou a nossa conta na cruz, a nossa dívida. Quando alguém tinha uma dívida e quitava essa dívida, ele se apresentava ao juiz, o juiz com o papel da quitação da dívida, e o juiz lia o papel da quitação da dívida. E o que o juiz falava depois que ele confirmava que a dívida estava quitada? Ele falava: está tudo consumado. O que Jesus falou? A última coisa que Jesus falou em morrer na cruz: está tudo consumado. Ali Jesus disse que ele pagou a nossa dívida. Só que a gente, apesar de Jesus ter pagado a nossa dívida, a gente continua se endividando com o demônio. E aí, quando a gente peca, isso gera duas consequências. A primeira consequência, a dívida do pecado, ela gera uma pena que deve ser paga ou aqui ou eternamente. Se a gente pagar eternamente, é muito pior. Então, essa consequência, ela pode ser perdoada pelas indulgências. Se a gente morre tendo se confessado, mas ainda não tendo recebido indulgência, não tendo feito penitência da dívida do pecado, a gente vai para o purgatório. O purgatório é o lugar também de pagar essa dívida. Então, meus amados, imagina você quanta dívida a gente acumulou diante de Deus nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 de outubro. Quantos pecados você cometeu? Quantas dívidas você acumulou? Perdoai as nossas dívidas. Mas aí Jesus dá o pulo do gato, né? Assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, você quer ser perdoado por Deus? Perdoe. Jesus aqui nos traz o segredo. A caridade apaga uma multidão de pecados. Vai dizer Tobias para Tobit no livro de Tobias: a caridade apaga uma multidão de pecados. Então, se a gente tem uma dívida diante de Deus, eu tenho uma dívida, preciso pagar essa dívida. Ou eu pago nessa terra sofrendo aqui, ou eu pago no purgatório. Ou eu recebo indulgência, ou eu pratico a caridade.
certo? Então, assim, por que a gente faz jejum, mortificação e penitência? Para pagar as nossas dívidas e os nossos pecados, certo? Por que às vezes Deus nos manda cruzes? Para que as cruzes nos purifiquem. Quando Jesus disse, se queres me seguir, toma essa cruz, renuncia a si mesmo e venha. Jesus não estava só colocando dificuldade para o negócio ficar mais emocionante. Jesus colocou dificuldade para ficar mais emocionante o jogo, né? Não, é porque a cruz é um remédio amargo, mas é o remédio. É aquele bezetacil que dói, mas é o bezetacil, preciso tomar. Porque esse sofrimento suportado com paciência quita as nossas dívidas, certo? Então, outra dívida que eu tenho, além da dívida do pecado, é a dívida da graça. Como assim a dívida da graça? Eu pego esse celularzão aqui, ó, esse Motorolão aqui, pensa que isso aqui é um iPhone. Qual iPhone que é o mais moderno que tem, Letícia? Você que sabe, você conhece. Ela sabe, ó. Isso aqui é o iPhone 16, Letícia, eu dou pra você. Se eu te der esse iPhone 16, aí você vai falar o que pra mim? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma obrigação. Você tem muita obrigação, muita dívida. Dívida da graça. Você tem uma dívida de retribuir o bem que eu te fiz. Muito obrigado. Obrigado significa isso. Quando alguém te faz um favor e você fala obrigado, significa que você está obrigado, ou seja, você tem uma dívida de retribuir aquele favor, retribuir aquele bem. Então, quando eu digo a Deus que eu sou o devedor de Deus, significa que Deus muito me deu. Também eu tenho que muito dar a Deus. Entendeu? Quem entendeu isso foi São Francisco de Assis, né? Quando ele renunciou todo o dinheiro do pai dele, renunciou a sua herança e foi viver como um irmão pobre, porque ele percebia que ele tinha que dar tudo para Deus, até a sua vida, tudo, até o último segundo. São Francisco deu a Deus. Não nos deixeis cair em tentação. A oração pede que a gente não caia em tentação, não que a gente não seja tentado. Percebeu isso? Não nos deixei cair em tentação. A tentação nos fortalece. Você vai lá fazer musculação e vai fazer um treino de peito lá, e você pega supino e põe bastante peso no supino e faz força e faz 3 repetições de 10. Aquilo não é gostoso. É um sofrimento. Não é um sofrimento? Você carregar peso? É um sofrimento. Aquilo vai rasgar as fibras do seu músculo. A pessoa alguém nunca foi fazer musculação, ele vai fazer musculação pela primeira vez, no outro dia ele está todo dolorido, vai passar uns 3 dias sentindo dor no corpo inteiro. Por quê? Rasgou as fibras musculares. Mas por que rasgou as fibras musculares? Porque na reconstrução dessas fibras musculares, o músculo vai crescer, ele vai ficar mais forte. Então a força vem da tribulação, da luta, do combate. A força vem do combate. O pessoal fala assim, ó, tempos difíceis provocam homens fortes. Homens fortes provocam tempos fáceis. Tempos fáceis provocam homens fracos. Homens fracos provocam tempos difíceis. Tempos difíceis provocam homens fortes. Não é isso? Porque a dificuldade faz com que você seja forte. Quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, significa que seremos tentados. Deus permite que o demônio venha nos tentar. Mas por que Deus permite que o demônio venha nos tentar? Porque a tentação me traz méritos diante de Deus. Quando eu venço a tentação, eu alcanço méritos diante de Deus. Eu mostro para Deus que eu estou com Ele, estou contigo no largo, né? Tamo junto, Deus. Não vou largar. E vou suportar. E vou aguentar. Rapazinho, 17 anos, cheio de hormônio, bombando os hormônios dele. Passa aquela meninona bonita, ele olha, nossa, Jesus. Ele olha para o outro lado. Ele olha para baixo. Mas ele não olha para a menina bonita. Isso tem mérito diante de Deus. Ele crucificou a carne dele, segurou a onda, não olhou para baixo. Sabe quem fazia isso? Quem que era esse rapazinho que quando passava a moça bonita ele olhava para baixo? Não olhava de jeito nenhum. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga não olhava para mulher nenhuma. Ele não olhava para mulher nenhuma, olhava sempre para baixo, para não ver as formosuras femininas, para não cair na tentação. Então, qual o melhor jeito que São Luís encontrou de não cair na tentação? Nem dar oportunidade. Então ele não olhava, ele olhava para baixo. Chegou ao ponto de ele não olhar nem mesmo para a mãe dele. Ele não olhava nem mesmo para a mãe dele. Ele olhava sempre para baixo. E assim São Luís são os santos.
Hoje a gente chama ele de São Luís Gonzaga. Alcançou a santidade pela luta contra a tentação. Então, meus amados, ser tentado e resistir gera méritos, né? Então a gente pede aqui ao auxílio da graça de Deus para vencermos a tentação, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? São acidentes, doenças, dores, problema de coluna, joelho crocante. Que males são esses? Também são os males desse mundo. Eu vou dirigir um carro, vou viajar, falo, Senhor, me livra de todo acidente. É uma oração justa, uma oração santa, né? Me livra de ser assaltado nesse mundo tão perigoso e assim por diante, né? Meu filho vai para a escola, Deus abençoe e livre de todo mal. Então, do mal físico, mas sobretudo a gente está pedindo aqui do mal espiritual. E qual que é o grande mal espiritual? O pecado. Na verdade, em última análise, o único mal de verdade, é o pecado. É o pecado. Você tomar um tiro é ruim ou é mal? É mal, né? Tomar um tiro é mal, claro, eu não quero tomar tiro. Mas o Padre Pró virou Marte tomando um tiro. E por causa do tiro que o Padre Pró está no céu e hoje é Marte, e é canonizado. Então o tiro para o Padre Pró foi bom ou foi mal? Em última análise foi bom, né? Foi a porta do céu para ele. Tomar uma espadada no pescoço, arrancar o pescoço fora, é bom ou é mal? Puxa, é muito mal, né? Mas para São Paulo foi bom. Foi assim que ele entrou no céu, né? Então, em última análise, o mal é o pecado. Então, livrai-nos do mal. É lícito pedir para se livrar desses males do mundo? É lícito. Mas, sobretudo, a gente precisa pedir a Deus que nos livre do mal, do pecado, né? Porque o pecado é a única desgraça humana. 20 horas e 3 minutos. Eu extrapolei 3 minutos, mas falei as 5 páginas que eu tinha preparado. Vamos então terminar nossa catequese rezando o Pai Nosso. E rezando esse Pai Nosso, como você nunca rezou, reza agora. Prestando atenção em cada coisa que você está pedindo. Prestando atenção no que significa cada oração que você está pedindo. E essa oração, que é o resumo do Evangelho, da doutrina de Jesus, nos impulsione para a santidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.